O que é autoaperfeiçoamento? Podemos confundir com ser melhor que terceiros a quantia de dinheiro que temos em conta ou mesmo o status social que possuímos e o quão isto está crescendo. Embora essas questões estão ligadas ao autoaperfeiçoamento, não é o ponto em si. O autoaperfeiçoamento é a guerra interna e eterna que acontece. Você verifica o status dessa batalha observando o quanto evoluiu nos últimos 12 meses ou até mesmo 30 dias. Mas digamos que você tenha nascido com tudo aos seus pés, mora em uma mansão, tem dinheiro ilimitado, um mordomo e boa aparência. Supostamente estaria no ápice humano. Então, para onde ou por que motivo precisaria de autoaperfeiçoamento? Bruce Wayne é um personagem interessante neste ponto, pois ele tem todos esses fatores a seu favor. Em tese, não precisaria se preparar por conta de todo o seu privilégio. Ele não nasceu no mundo real, cruel e preto e branco, como a maioria de nós, mas de forma proposital, ele escolhe o desenvolvimento e transformação pessoal. Isso depois que, mesmo em um mundo de sonhos, a realidade fria das ruas bate sua porta. E ali, com todo o poder e resguardo que tinha, poderia ir para vários caminhos. Virar um tirano e oprimir inocentes, tornar-se uma versão cruel do morcego, ou simplesmente viver pela farra, como foi dito. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mas ele escolhe lutar contra aquilo que roubou sua inocência, causando terror naqueles que fazem inocentes sofrer. Escolhe sem se entregar ao que decide combater, não combatendo o mal com o mal, mas o mal com justiça. Mas para entrar nessa guerra contra o crime e colocar o terror na mente dos criminosos, ele precisa se aprimorar, evoluir e se preparar. Precisa se quebrar antes para se reconstruir e ficar duro o suficiente. Necessita melhorar seu mental, resistência física e habilidades de combate. Precisa ter um grau muito alto de controle para deixar vivo um criminoso cruel, que para ele é uma presa fácil. Você pode qualificá-lo como um maluco que luta contra o crime para sufocar seus demônios, mas ele é mais que isso. Mesmo que os tais demônios estejam o atormentando, ele não se rende e escolhe o destino contrário, o de não se tornar um demônio apoiado no próprio trauma, trazendo assim o inferno a inocentes, como seus antagonistas fazem. Talvez se não buscasse o caminho do aperfeiçoamento e controle pessoal, não teria vencido esta batalha. Ele poderia se afundar na mágoa e ódio pelo mundo. Ele foi machucado, mas preferiu se fortalecer e bater de frente com o mal. Você também tem essa escolha. Eu sei que é difícil manter-se firme e limpo em um mundo muitas vezes sujo e injusto, mas fazer parte dele não deve ser uma opção. Não podemos controlar o que farão conosco, nem o que o mundo nos oferecerá, mas temos o domínio da resposta que daremos. Mesmo o Batman atuando nas sombras, ele traz luz na escuridão. Está na escuridão, mas não é dominado por ela. O Bruce não nasceu como Batman, um maluco preparado o suficiente para sair na mão com mafiosos e aliens. Ele não nasceu assim. O Batman foi construído. Ao presenciar a força e crueldade que aflorava no mundo, ele sabia que não poderia enfrentá-lo sem antes se preparar. Ele sabia que era necessário construir alguém tão assustador e forte que até mesmo os demônios que aterrorizaram sua infância tremeriam ao vê-lo. Que para isso teria que sacrificar o menino mimado e se tornar o Cavaleiro das Trevas. Como diz Jordan Peterson, você deve ser um monstro, tornar-se um monstro assustador e ter controle sobre ele. O Batman é forte e assustador o suficiente para fazer Carmine Falcone mijar nas calças de medo, e mesmo assim tem controle o suficiente para poupá-lo. Bruce Wayne, por mais privilégios que tenha, dinheiro, conforto, beleza no meio social, no mundo dos heróis ele é um plebeu. Não tem a quase imortabilidade, força e velocidade do Superman. Não é filho de um deus como a Mulher Maravilha e nem tem um anel mágico que cria coisas absurdas como Lanterna Verde.
Ele de fato precisou elevar suas capacidades ao máximo para poder sentar na mesma mesa desses heróis, ou quase deuses. Dá para aprender muita coisa no universo dos heróis, e claro, com o Batman. As escolhas que fazemos irão nos definir, mas deixando o clichê de lado, é um fato. Bruce Wayne foi forjado no trauma, como a maioria dos heróis. Poderia ter escolhido vários caminhos, como já foi dito. O de se tornar um demônio ou um anjo, de se aperfeiçoar com um propósito maior ou se entregar à vida boêmia, apenas comendo e bebendo, já que as coisas poderiam perder o significado. Mas ele escolhe a de se reconstruir e usar os seus traumas não para ferir inocentes, mas para evoluir ao ponto de quase perfeição, e assim aterrorizar deuses e demônios. Senhores, o caminho da autoperfeição se inicia agora.